Olá, queridos, tudo bem com vocês? Uma aluna semana passada me perguntou o que eu estava lendo. Ela sabe que eu gosto bastante de fazer algumas leituras diferentes, algumas delas elas até anotam, inclusive. Então eu disse a ela que eu estava lendo esse livro aqui, Como um Romance, de Daniel Pennac. E esse livro já começa com uma frase muito impactante, escrita pelo autor. A frase diz o seguinte: o verbo ler não suporta o imperativo. É com essa frase que Daniel Pennac começa o seu romance tão saboroso. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Então, semana passada uma aluna me perguntou o que eu estava lendo. E eu disse a ela o seguinte, que estava lendo um livro de Daniel Pennac chamado Como um Romance. Esse livro, ele conta a história de um menino e também de professores e de pais que estão desesperados pelo dever e até um dogma de que é preciso ler. Por várias vezes, esse livro apresenta essa frase que é repetida de propósito. É preciso ler, é preciso ler. Com essa frase, Daniel Pennac inicia o seu romance tão saboroso e também esse elogio da leitura. Ele inicia contando a saga de tantos professores, pais e meninos e meninas que chegam à adolescência e já não se interessam mais pelos livros. Eles deitam, eles sentam, eles cochilam e não passam das primeiras páginas. É um drama para começar a leitura. O discurso é sempre o mesmo. É preciso ler. Na escola fala-se isso, cobra-se isso, e os pais em casa também fazem a mesma coisa. Pedem que os adolescentes leiam e aprendam e escrevam e contem e recontem as histórias. É claro que o Daniel Pennac vai construindo, com o passar do livro, a infância. E como a infância e a relação das crianças com o livro vai mudando conforme ele se torna adolescente. No início é tudo festa. As crianças recebem um tratamento adequado, vão para o quarto, os pais leem histórias e contam e dramatizam e fazem piadas e fazem música com as historinhas, as crianças se divertem, pedem para contar uma vez, contar duas vezes, e os pais já não aguentam mais as histórias repetidas que as crianças adoram escutar. Quando chegam à escola, então, a descoberta desse mundo letrado é uma descoberta muito especial. Nem precisa de televisão, as crianças vão emendando as letrinhas e formando pequenas palavrinhas, depois pequenas frases. É muito bonito ver. O texto fala de uma maneira muito até poética de como a criança consegue essa capacidade, essa habilidade de leitura. Agora, o que aconteceu no meio do caminho entre a infância e a adolescência que fez com que essa criança se desencantasse pelo livro? Simplesmente, os pais se evadem do quarto, abandonam os seus filhos para que leiam sozinhos. E eles não estão muito habituados a isso. E aí começam as cobranças. A escola é uma das que primeiro sufocam o desejo da leitura e transformam isso numa obrigatoriedade de preenchimento de fichas individuais e de questionários e também de debates sobre o assunto do livro, o assunto principal, e é assim que as crianças vão, aos poucos, sendo aniquiladas do prazer da leitura. O que acontece depois, nós já sabemos. Quando eles chegam no ensino médio, muitos deles já dizem assim: não gosto de ler, não consigo me concentrar, não compreendo o que está escrito nos livros, ou as reflexões não servem para mim. Isso ele fala inclusive de uma escola pública de lá e que serve muito bem para qualquer escola pública daqui. As crianças já chegam, os adolescentes já chegam com aquela ideia: não gosto de ler. E aí então, o que fazer com esses? Os pais ficam desesperados, colocam a mão na cabeça e agora o menino não lê, vai repetir de ano desse jeito. O que fazer? E dessa forma consultam fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, até os curandeiros se for o caso, e nada de fazer o menino voltar a ter aquele gosto inicial da primeira infância, que é o gosto pela leitura.
a leitura não acontece, atravanca, para, barra e simplesmente não vai para frente. Para a solução, não é que é uma solução, mas o Daniel Pennac, ele na sequência dos fatos, ele vai fazendo então essa volta, a ideia dele é fazer uma volta à leitura, um retorno àquela leitura do quarto, aquela que foi suprimida dos filhos, das crianças. Então, por conta disso, ele simplesmente entra na sala, cumprimenta a todos e lê. Os pais colocam a culpa na TV. E nesse tempo, 1998, quando foi escrito esse livro, era a única coisa que tinha mesmo, a TV e as séries de televisão que faziam com que a imaginação acabasse completamente. Hoje o discurso não é diferente. Menino, sai do celular. Menino, vai abrir um livro. Não é hora do celular. Mas mesmo assim, estão lá as crianças mexendo nos joguinhos, nos aparelhos, porque tudo aquilo é muito mais atrativo do que o livro estático que ele tem na mão. Mas o Daniel, então, continua o relato daquele professor que entrou na sala, simplesmente pegou o livro e começou a fazer uma leitura para os seus alunos. Todos eles ficaram assim um pouco assustados. O que será que esse professor está fazendo? Não sei não. Logo, logo vem a cobrança. E aí? Cadê as fichas de leitura? Cadê as redações intermináveis que temos que fazer? E nada acontece. O professor simplesmente lê. Lê para os seus alunos como se eles fossem crianças. Às vezes até faz uma ênfase narrativa em algumas partes. E os alunos aos poucos vão se entregando a essa narrativa, vão fazendo com que a narrativa vá cabendo na sua imaginação e são coisas excelentes que saem a partir daí. Na página 113 do livro tem uma declaração bem interessante que eu gostei bastante, vou ler para vocês, mas é uma declaração que eu achei muito legal, muito legal. O aluno diz assim: incrível esse começo, professor. Os quartos fediam, as pessoas fediam, as praças fediam. Nós, a quem se proibia a repetição, mas agora eu estou vendo o quanto a repetição aqui ficou bonito. Engraçado até. E bonito mesmo, não é, professor? Então, quer dizer, o quanto os professores criticavam as repetições, e nesse trecho específico do livro O Perfume, que o Daniel faz a sua referência, o aluno então se identificou de tal forma a achar beleza e poesia na repetição que o autor fazia daquele texto. Que coisa interessante! O professor não é aqui mais do que um simples casamenteiro. E eis que se consagra o casamento entre o leitor e a leitura, entre o aluno e o livro. Ao final, ele apresenta, então, 10 direitos imprescritíveis do leitor. Inclusive está até na última capa, né, que diz assim: o primeiro direito, 1. O direito de não ler. 2. O direito de pular páginas. 3. O direito de não terminar um livro. 4. O direito de reler. 5. O direito de ler qualquer coisa. 6. O direito ao bovarismo, que é a doença textualmente transmissível. 7. O direito de ler em qualquer lugar. 8. O direito de ler uma frase aqui, outra ali. 9. O direito de ler em voz alta. E 10. O direito de calar. Esse livro é um elogio à leitura, realmente. Um livro que eu gostei muito e indico a todos vocês. É claro que eu não contei nem o final e eu não contei as partes que às vezes soaram até bem engraçadas, porque eu desejo que você leia um dia esse livro. E aí, eu fiz com os meus alunos da educação básica uma pequena enquete sobre esses 10 direitos imprescritíveis do leitor e fui perguntando algumas coisinhas. Dentre elas eu perguntei a eles: qual foi a coisa mais esquisita que você já leu? O aluno me respondeu assim: professora, é melhor você não saber. E outros que já disseram, falaram coisas como:
bula de remédios que eles gostaram de ler, porque descobriram para que servia aquele remédio. Teve também gente que gosta, tem gente que gosta mais de ler quadrinhos, outros preferem livros com bastante figuras. São alunos de 9º ano, sabe? Eu fiz essa enquete porque eu estava muito encantada com todas essas histórias desse livro e eu quis saber um pouco deles. A coisa mais esquisita que ele já leu e também o local mais esquisito em que o aluno já leu. E ele me disse o seguinte, que o pai dele era mecânico, então eles possuem lá na oficina do pai uma parte que fica mais baixa, que é justamente para que as pessoas desçam ali e vejam o carro, o motor do carro por baixo. Pois então o menino se sentou ali e começou a fazer a sua leitura, porque disse que ali estava isolado do mundo, que era silêncio e dava para ele se concentrar melhor. E você? Qual foi o local mais esquisito onde você leu e que mais de estranho você leu nessa sua vida de leitor? E se você nunca leu nada, por que nunca leu? O que você se recusou a ler? Esse exercício é um exercício de reflexão e, ao mesmo tempo, é um exercício de reconciliação com o livro. Reconcilie-se também com o livro. Você vai descobrir novos mundos, vai viajar sem ter que sair de casa. Aquele abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo livro. Tchau!